Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Heloísa Raniers Viana, que é médica nefrologista, professora da Clínica Médica e de Nefrologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, preceptora da residência médica na mesma instituição, é, nefrologista clínica e da área de transplantes renais da Rede Mater Dei de Saúde de Belo Horizonte e responsável técnica pelo serviço de hemodiálise da unidade Betim Contagem da Rede Mater Dei. Então, Heloísa, bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito das pedras no rim ou litíase renal, com um termo mais médico aí, né? Olá, obrigada eu pela oportunidade. Para começar, Heloísa, queria que você me falasse o que é a litíase renal, as pedras no rins, e por que é que eles se formam? É normal, é comum, né, a perda de cristais pela urina. O que acontece é um desbalanço entre fatores que favorecem e os que protegem a formação dessa cristalização, a formação dos cálculos. Legal. Existem pessoas que têm uma predisposição à formação desses cálculos. Inclusive, uma das partes, né, do tratamento é a investigação de alterações metabólicas. Então, tem algumas pessoas que têm aí essa predisposição. Mas, na grande maioria das vezes, hábitos, né, alimentares de pouca hidratação, hábitos, assim, adquiridos na vida, né, de forma inadequada, que vão favorecer aí a formação desses cálculos. Legal. E aí existem diferentes tipos de cálculos, porque existem diferentes tipos de minerais, de sais que podem formar esses depósitos, né? E obviamente que cada tipo de depósito vai ter uma origem, uma causa, um motivo específico, né? Os mais comuns seria de cálcio, de oxalato ou de ácido úrico, né? Como é que você faz para saber que tipo de cálculo que aquela pessoa está tendo e como é que você investiga no sentido de causa da litíase? Bom, a abordagem inicial de um paciente litiásico, né, assim que a gente chama os pacientes que formam as pedras nos rins, os cálculos renais, a abordagem inicial, ela vem primeiro da forma como que esse paciente se apresenta clinicamente. Porque às vezes a gente identifica um cálculo de forma incidental. Às vezes o paciente fez um exame de imagem, na maioria das vezes um ultrassom por um motivo qualquer, e identificou um cálculo. Mas às vezes esse paciente ele tem um cálculo único, ele nunca teve uma crise de cólica renal, não tem um histórico familiar, né, de litíase renal. Então, é um paciente que, a princípio, a gente pode manter só em observação. Diferente daquela pessoa que tem crise de cólica renal de repetição, tem cálculos bilaterais, começou a ter uma apresentação clínica de litíase ainda numa idade muito baixa, né? Às vezes na faixa etária pediátrica ou adulto jovem, esses pacientes, eles merecem de uma abordagem diferente, porque esse grupo de pacientes, muito provavelmente, tem ali uma causa, um motivo para estarem formando o cálculo, a pedra. Para esses pacientes em especial, não tem como, aí a gente já vai para uma avaliação, para um estudo metabólico que a gente chama, é uma série de exames de sangue e principalmente de urina de 24 horas para poder quantificar a monta, né, a quantidade de perda dessas substâncias. As principais, inclusive, na urina de 24 vão ser o oxalato, o citrato, o cálcio, a gente dosa também cistina, aqueles minerais que, a princípio, estão relacionados na formação do cálculo. Uma coisa muito importante também que nós avaliamos é a própria urina simples do paciente. O pH urinário, ela dá muita informação no tipo de cálculo que está sendo formado, em qual cristal que está precipitando, porque tem alguns que eles precipitam na faixa do pH ácido e outros que vão acontecer na faixa do pH básico. Então, avaliar também o pH urinário na urina simples é muito importante para a gente entender o tipo de cálculo que o paciente está formando. Então, assim, tem a abordagem do pH, tem a abordagem desses elementos na urina de 24 horas e em alguns outros marcadores no sangue, e por fim tem a cristalografia. A análise mesmo do cálculo em si, ela vai mostrar para a gente qual que é o Elisa, estado. só para, antes de chegar nisso daí, só para entender um pouquinho, você falou da urina de...
Um exame de urina simples, acho que todo mundo entende o que é, né? Quer dizer, aquele exame que você coleta uma amostra e faz a análise dessa amostra. O seguinte que você citou é a urina de 24 horas, né? Só para a gente deixar claro que o que é esse exame daí, qual que é a importância dele, né? Então, é um exame que a pessoa vai urinar durante 24 horas, começa e termina no mesmo horário, começa geralmente ao acordar de manhã, né? Despreza aquela primeira urina e vai fazer isso ao longo de 24 horas até a última urina da manhã do dia seguinte, né? O Isso, que esse perfeito. A exame vai te forma de mostrar? coleta é essa mesmo. Isso, e o que vai te mostrar esse exame? Quer dizer, por que fazer uma amostra em um exame de 24 horas e não num exame único ali, né? O que esse exame te traz de informação? É porque existe uma alteração circadiana da eliminação desses cristais. Então, para a gente conseguir quantificar de forma exata, né, aquela perda, aquela quantidade ali daquele cristal na urina, quando a gente faz em urina de 24 horas, a gente aumenta ali a fidedignidade ali do exame. Para a litíase, inclusive, a gente costuma fazer não só uma bateria desses exames, a gente costuma pedir 3 amostras com o mesmo objetivo, porque às vezes a gente não consegue identificar o problema do paciente com uma série só de exames em urina de 24 horas. A gente, inclusive, precisa de aumentar o número de amostras com o objetivo de identificar o problema caso ele exista. A gente faz isso para poder aumentar a sensibilidade do método, a acurácia desse estudo metabólico. Mas o objetivo de se fazer o exame de 24 horas é justamente esse, evitar, né, que essas oscilações, né, circadianas que acontecem ao longo do dia interfiram na identificação de um problema caso que o paciente de fato possa apresentar. É comum um paciente que é litiásico fazer um estudo metabólico e a gente não identificar nada. Às vezes não coletou de fato a urina de 24 horas, perdeu uma ou outra amostra, né, a depender da micção. É, é, e essas alterações circadianas, elas impactam também, né, no resultado. Então, às vezes, a gente realmente precisa de repetir essa série de exames para poder identificar o problema. E é Legal. muito difícil fazer exame de 24 horas, é importante deixar claro, porque não é só coletar uma amostra, uma urina em 24 horas. Como a gente tem que dosar uma série de marcadores, e cada um deles exige um preparo específico do galão, um conservante específico, então, às vezes, o paciente, a depender do laboratório, a depender da técnica que o laboratório utiliza, ele precisa de coletar 3, 4 urinas de 24 horas para a gente ter a primeira bateria de exames. E aí depois, se eu preciso de complementar, eu vou pedir mais uma bateria de 3, 4 coletas e outra bateria de 3, 4 coletas. É muito trabalhoso. Por vezes as pessoas não querem nem fazer, porque isso compromete o dia a dia, às vezes a pessoa tem limitação por questões de trabalho, né? Mas assim, é necessário. É necessário. Ótimo. Agora, só para complementar, porque é um exame que é importante, né, para esses quadros de litíase, e que está muito ligada a questões metabólicas, ou seja, de como que você trata, como o seu organismo trata certos elementos, nutrientes que estão no sangue, né? E isso, obviamente, que pode ter variações. Então, eu queria entender um pouco. A maioria das pessoas vão fazer quando isso? Vão fazer no final de semana, porque é aquele momento que ele pode passar 24 horas por dia em casa, né? E no final de semana, muitas vezes, ele vai mudar a sua rotina também, né? Então, queria entender qual que é a importância, por exemplo, de atividade física ou alimentação no resultado que você vai ter de uma urina de 24 horas. Olha, você tocou num ponto muito importante. Quando o paciente vai fazer essa avaliação inicial, a nossa orientação, inclusive, é que ele não mude a rotina dele. A gente orienta que o exame ele precisa de ser feito na condição que ele mais passa a vida dele. Tanto é que quando o paciente chega, a gente já de cara já conversa e orienta que ele precisa de uma hiperidratação, que ele tem que ter um volume mínimo de diurese, né, de urina, mas a gente ainda fala, olha, para fazer seus exames, você vai fazer na sua condição habitual. Primeiro, para não impactar em resultado, mas segundo, para a gente ver como que é o comportamento daquela pessoa e o que a gente de fato precisa orientar.
Às vezes, um paciente que forma cálculo, assim, de forma recorrente, faz um exame de urina de 24 horas para a gente, o volume lá final é de 900 ml, isso é muito pouco. Inclusive, não só essa alteração metabólica da perda, né, dos cristais, ou o padrão de pH urinário do paciente interfere na formação do cálculo. Muitas das vezes é simplesmente só a condição de hidratação que realmente está deficitária, né? O paciente não hidrata da maneira como ele precisaria para evitar que aquela urina fique supersaturada e, com isso, evitar a cristalização, a formação ali do cálculo. Então, assim, a gente orienta que a pessoa realmente mantenha o hábito dela e que a mesma alimentação, o mesmo padrão de hidratação, e que, se for o esportista do final de semana, que realmente evite, né, essa atividade no final de semana da coleta dos exames. Quer dizer, se ele pratica atividade de forma regular durante a semana, mantenha isso no final de semana. Se não é o hábito dele, não mudar esse hábito. Exatamente. Ótimo. Exatamente. E aí quando a gente... bom, você disse que depois da urina de 24 horas, algum outro exame aí para complementar também. Sim, o estudo cristalográfico, ele é muito importante. Nem todo mundo vai ter o cálculo para poder fazer o exame. Às vezes a pessoa exteriorizou e não teve acesso ao cálculo, ou às vezes o paciente precisou até de uma intervenção, uma retirada, mas perdeu. Mas quando o paciente tem o cálculo, é muito importante o estudo cristalográfico, porque ele dá informação também do material, de qual substância realmente aquele cálculo está sendo constituído. E isso também agrega e ajuda na nossa condução clínica do ponto de vista de tratamento desse paciente. E vale lembrar que o tratamento nefrológico da litíase renal, ele visa o quê? Ele visa o paciente não formar novos cálculos. Então, eu preciso entender o que está favorecendo, o que está propiciando a formação daquele cálculo, para a gente realmente intervir e o paciente não produzir mais cálculos, com o objetivo de não ter novas crises de cólica nefrética, de não ter complicações de infecção urinária por causa de cálculo, por não favorecer a obstrução do trato urinário com comprometimento de função renal por causa de pedra. Então, o objetivo do tratamento é esse, né? Legal. Lembrando que, quando a gente identifica o problema e o paciente ele faz o tratamento de forma adequada, ao longo do tempo, a gente consegue, inclusive, ir dissolvendo e fragmentando o cálculo que o paciente, porventura, já tenha. Isso acontece também. Então, um tratamento assim, direcionado e sério para a litíase, ela tem esse objetivo de não formar novos cálculos e também de intervir naqueles que, porventura, já tenham formado. Ótimo. E aí, para fazer esse tratamento, quer dizer, principalmente para evitar que continue a formar cálculos, existem algumas medidas que são gerais, né? Que independe de qual que é a substância que está formando o cálculo, e outras que são específicas a depender do tipo de cálculo, né? Uhum. Como medidas gerais, queria que você me falasse o que essa pessoa precisa fazer. Antes de falar das medidas gerais, eu vou falar dos extremos dos pacientes que normalmente formam cálculo. Aqueles pacientes que têm uma alteração ali metabólica mesmo, da eliminação desses cristais, eles normalmente formam cálculos jovens, né? São pacientes que têm cólica nefrética jovem, cálculos bilaterais mais novos, e a gente tem um outro grupo de pacientes que começam a ter crise de cólica nefrética no extremo de idade, quando eles estão mais velhos. E isso a gente vê por quê? Quando o paciente tem obesidade, diabetes, essas condições assim metabólicas, mas da doença crônica do envelhecimento, quando o paciente realmente adquire essas comorbidades e não as cuida de forma adequada, isso também favorece a formação do cálculo. Aquele paciente que tem uma hiperuricemia, crises de gota recorrente, né? A gente vê que aquele paciente ele tem uma questão sistêmica, uma inflamação crônica, já aquilo ali já é pano de fundo também para litíase. Então, é importante chamar essa atenção, por quê? Porque as medidas gerais para tratamento de cálculo, ela vai valer para todo mundo, para os pacientes mais jovens que têm uma alteração metabólica, mas para esse grupo também. Mas aí as orientações são o quê? Atividade física regular,
controle de peso. A dieta, ela tem papel fundamental na litogênese. O paciente que ele consome muito carboidrato favorece. O paciente que ele consome muita proteína, principalmente porque isso tem o poder de acidificar a urina. E a gente sabe que na urina ácida a gente tem uma propensão maior a eliminar cálcio na urina. Então, isso também é um fator facilitador. A não hidratação de forma adequada. Então, assim, tudo isso impacta. Então, essas orientações gerais que médicos geralmente dão para os pacientes, isso também se aplica aos pacientes que formam cálculo. Eu preciso que o paciente realmente ele tenha essa consciência, essa mudança alimentar, né, e de hidratação para poder favorecer o tratamento. Lembrando também que é muito comum nos dias de hoje alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, ricos em açúcares, e esses alimentos também vão favorecer a formação do cálculo. O paciente precisa evitar isso. E consumir mais fruta e verdura e legume, principalmente frutas cítricas, para poder ajudar ali numa alcalinização natural da urina. Isso tudo vai ter um impacto muito positivo em quem é formador de cálculo. Ótimo. Quando você fala em frutas cítricas, você está falando em limão, laranja. Abacaxi, acerola, Ótimo. tomate também tem muito citrato. Então, são alimentos que vão alterar o pH da urina e minimizar esse risco de formar novos cálculos ou ajudar a dissolver aqueles cálculos que já estão presentes. Exatamente. E tem um tipo de cálculo específico, né, que a gente precisa de orientar também muito a dieta em relação ao oxalato. Os pacientes que têm um cálculo de oxalato têm uma dieta específica, né? Principalmente oleaginosas, nozes, castanhas. A gente precisa de orientar o consumo mínimo para controle de oxalato dos pacientes quando os cálculos são de oxalato. Então, assim, a dieta é muito importante nos pacientes. Mas, de uma maneira geral, é isso que eu coloquei. A hiperidratação, evitar proteínas em excesso, controlar o peso, ter atividade física regular. Porque aí acaba que a dieta do oxalato é muito específica quando a gente já identificou que o cálculo do paciente é de oxalato de cálcio. Legal. Bom, e aí esse seria o próximo passo. Então, a gente tem aqui essas linhas gerais e aí tem as medidas específicas a depender de qual é o tipo de cálculo. E aí e essa é a importância do exame da urina de 24 horas ou do exame cristalográfico, né? Então, é saber qual é o tipo. No caso do exame cristalográfico, é saber diretamente o tipo de cálculo. E no caso da urina de 24 horas, vamos dizer, são indícios que te direcionam para o tipo de cálculo, porque ela não está mostrando o cálculo propriamente dito, mas sim as alterações metabólicas ali, né? Então, Exatamente. considerando... E aí, depois desses exames realizados, nós temos, né, abordagens específicas para perda de cálcio aumentada na urina, um citrato reduzido, magnésio reduzido. Magnésio e citrato são dessas substâncias que são protetoras, elas inibem a formação do cálculo. Então, quando elas estão reduzidas, a gente precisa de fazer reposição, né? Eu preciso de alterar o pH urinário, a depender do tipo de cálculo que eu formo. Eu tenho que deixar o paciente com pH urinário protetivo, né, para que ele não deposite o cristal naquele pH. Então, aí a gente tem realmente abordagens específicas, a depender do achado do exame. Por isso que é tão importante os exames, tá? Ótimo. Aí, o tratamento, então a gente tem, voltando um pouquinho, a gente tem duas abordagens. Uma que é para tentar não formar ou dissolver aquele cálculo, e outro que é o tratamento dele propriamente dito, né, a parte de como eliminar aquilo quando ele está sintomático, né? Agora, pensando no tratamento geral do cálculo, tratamento mais metabólico, existem pessoas que têm cálculo em um rim, tem pessoas que têm cálculos em ambos os rins. E existem pessoas que têm um cálculo grande, existem pessoas que têm vários cálculos, eventualmente com tamanhos menores. O que muda nessas situações? Olha, assim, quando o paciente tem um cálculo muito grande, muitas das vezes aquilo ali vai demandar uma remoção cirúrgica.
principalmente quando o paciente tem infecção urinária de repetição. A gente pode entender que aquele cálculo ali tem uma colonização, ou quando aquele cálculo já está trazendo uma desordem obstrutiva. A depender da localização desse cálculo, eu posso ter uma dilatação renal, um acúmulo de urina, então isso vai exigir intervenção urológica. Um tipo de cálculo que, sem sombra de dúvidas, merece abordagem é um cálculo que nós chamamos de coraliforme. É um cálculo extremamente grande, ele forma ali o desenho desse cálculo, é o desenho da pelve renal, ele ocupa a pelve renal praticamente de forma completa e ele, de fato, precisa ser removido. Existem hoje, né, o que é muito realizado, a depender do tamanho do cálculo, os urologistas avaliam de fazer essa remoção percutânea do cálculo, uma abordagem cirúrgica direta mesmo, ou existe a possibilidade da uretroplastia flexível, de remoção desse cálculo via ali endoscópica. Mas aí, geralmente, avaliando, né, realmente o tamanho do cálculo, se ele já está trazendo repercussão obstrutiva e se aquele paciente ele tem infecções urinárias recorrentes. Uma outra coisa que é muito avaliada também é se é um cálculo que tem um potencial, a localização dele no rim. Geralmente, quando ele está na porção inferior, no terço inferior, se ele tem uma possibilidade de deslocamento, e a depender do tamanho dele, ele pode até naquele momento não estar causando alguma desordem obstrutiva. Mas se ele movimentar, ele vai impactar ali no ureter proximal e aquilo ali vai causar uma obstrução. Então, a depender do tamanho da localização, a remoção também ela é indicada pela urologia com o objetivo de evitarmos aí um comprometimento maior obstrutivo para esse paciente. Mas quando o paciente tem a causa da formação do cálculo identificada, por mais que sejam múltiplos cálculos, mas de tamanhos assim confortáveis, o que esse paciente precisa ser submetido é o tratamento metabólico, para realmente evitar a formação de novos cálculos e para com o tempo a gente conseguir ir diminuindo aí a dimensão, né, o diâmetro desse cálculo que já foi formado. E isso é possível. É impressionante, a gente vai vendo o paciente limpando o ultrassom ou a tomografia. Os cálculos vão desaparecendo com hiperidratação e com o tratamento direcionado da alteração metabólica que esse paciente tem. E se ele é diabético, obeso, hiperuricêmico, com esse controle também. É fundamental entendermos que o paciente ele precisa de clinicamente e metabolicamente estar compensado para evitar que ele forme novos cálculos. Ótimo. Bom, então, basicamente, na presença de cálculos, como você já falou no começo, tem aqueles pacientes que procuram atendimento num quadro obstrutivo agudo, então aquele paciente chega com aquele quadro de dor típica, identificou o cálculo, e aí obviamente que o tratamento é urológico, que pode envolver alguns procedimentos diferentes, né? E existem aqueles pacientes que eventualmente ou tiveram um quadro de dor, mas que já não está mais ativo, teve a eliminação do cálculo, mas aí nesses exames você identificou que tem a litíase, ou que por acaso fizeram um exame por algum outro motivo e que identificou aqueles cálculos, que aí cabe todo esse tratamento clínico que você falou até agora, né? Considerando o tratamento clínico, não o tratamento de urgência, normalmente você faz isso inicialmente com o nefrologista, e a primeira coisa é identificar esses fatores de risco de um quadro agudo para que eventualmente possa ser indicado algum tratamento que a gente falaria até preventivo, não preventivo de formar o cálculo, mas no sentido de evitar alguma complicação, e aí vai para o urologista para fazer esse tratamento. De outra forma, o tratamento segue todo esse tratamento clínico que você citou acima, né? Agora, dentro dos tratamentos, eu não vou entrar muito no detalhe do tratamento cirúrgico, né? Eu acho que é mais importante entender que em alguns casos podem ser feito tratamento mesmo que o paciente não esteja num quadro de dor mais forte, né? O que é a terapia por onda de choque que é usada para tentar destruir essas pedras? Bom, a terapia por onda de choque, a famosa LECO, ela ainda é utilizada nos dias de hoje, mas com uma incidência muito menor do que foi utilizada no passado. Utilizava-se em situações especiais também,
o paciente tinha que ter um cálculo maior que 2 centímetros, o paciente não podia ter uma infecção do trato urinário, com o objetivo de fragmentar realmente esse cálculo, essa pedra, para o paciente expelir o fragmento ao longo do tempo. E hoje em dia existem realmente outras abordagens, principalmente, né, a uretrotripsia flexível, e que é menos mórbida. E então, assim, existe ainda indicações bem específicas para a LEPO, apesar de hoje ela não ser utilizada como ela já foi utilizada no passado, tá? E assim, a LEPO, ela pode causar também algumas cicatrizes renais, né, por causa daqueles disparos. Então, por mais que se resolva o problema do cálculo, aquilo ali às vezes pode trazer uma desordem futura para funcionamento renal. E então, se a gente realmente puder lançar de outras metodologias, né, para fazer a remoção desses cálculos atualmente, eu acho que realmente é mais interessante para o paciente. Apesar de que ela ainda é utilizada para casos selecionados e específicos, ela ainda é bem indicada para casos selecionados. Ótimo. Heloísa, acho que deu para entender bem até aqui o tratamento clínico da litíase renal, e aí existe um outro tópico que é para uma outra discussão, que seria a parte do tratamento cirúrgico, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e o seu tempo aqui. Eu é que agradeço. E eu queria fechar, então, deixando um recado. A princípio, as pessoas procuram atendimento por litíase por causa de dor, por causa da crise de cólica renal. Resolvido isso, que é uma abordagem de urgência, de pronto-socorro, com terapia expulsiva, com analgesia, é muito importante fazer, então, essa avaliação clínica para entender o porquê da formação do cálculo. Porque cálculo, gente, é totalmente tratável, né? E se a gente identifica a causa, né, o motivo ali da formação desses cálculos, isso é vida para todo mundo, para o paciente. Então, ele merece, né, ser investigado e tratado. Deixar essa mensagem. Legal. Só uma pergunta mais em cima disso que você falou agora. O cálculo, o problema dele é basicamente obstrutivo, ou seja, o risco dele gerar uma obstrução e uma urgência médica, ou ele pode trazer outros problemas para para o funcionamento do rim? Olha, quando o paciente ele evolui com infecções urinárias de repetição, pode trazer uma complicação de formação de cicatrizes renais, que é uma complicação que a gente vê em situações de pielonefrite de repetição. E o paciente que tem litíase renal, ele tem uma propensão para isso. Então, existe essa possibilidade de complicação. E as obstruções, a gente realmente fica muito apreensivo e preocupado com a obstrução. Às vezes o paciente faz uma hidronefrose, uma dilatação por acúmulo de urina, e ele nem percebe. Às vezes é uma dilatação crônica que nem está causando dor mais. Aquilo ali vai causando afilamento da córtex renal, e com isso vai trazendo um prejuízo crônico de funcionamento. Tem pacientes que vão para hemodiálise por complicações de litíase. Então é sério. Então isso precisa ser levado a sério. Não acontece com todo mundo. Graças a Deus, não acontece com todo mundo, porque a incidência da litíase ela é muito grande, ela é muito alta. Mas existem os pacientes que têm uma complicação de doença renal crônica, com indicação de hemodiálise por causa de cálculo. É isso que a gente precisa entender e é isso que a gente precisa evitar. Ótimo. Obrigado mais uma vez, Heloísa. Eu que agradeço. Até a próxima.